Boa noite, sejam todos bem-vindos ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos dar início hoje ao nosso estudo, como realizamos toda sexta-feira às 18 horas, de forma a levar a proposta espírita, o ensinamento dos espíritos que se encontram nessa obra maravilhosa do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos avançar um pouco para concluir esse capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. Então, antes que iniciemos, já que vamos falar do Evangelho, façamos uma prece, elevemos o nosso pensamento a Deus. E sempre que nós vamos manter essa sintonia com Deus, nós devemos elevar, sim, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então, pensemos em algo maravilhoso que nos dê harmonia, nos dê paz, felicidade. Pensemos no nosso Mestre amado Jesus, uma figura mais próxima de nós, e roguemos a Deus, o nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, ao nosso Mestre Jesus, que nos trouxe o seu Evangelho de amor, do qual falaremos daqui a pouco, e a espiritualidade amiga e protetora que nos acolhe, os nossos espíritos amigos, guias espirituais, nossos anjos de guarda, que possam nesse momento estar junto conosco, nos auxiliando, nos amparando, para que possamos atentar às informações que o Evangelho nos traz, de forma a compreender os ensinamentos de Jesus e colocá-los em prática em nossas vidas. Que seja uma noite de muito entendimento, de muita compreensão, de muito consolo também. Em nome do nosso Mestre amado Jesus e da equipe espiritual que nos assiste, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Muito bem, como nós dissemos, sexta-feira, 18 horas, é hora do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que realizamos aqui pelas redes sociais, estamos aqui através do Facebook e do YouTube, logo mais também no Instagram, numa proposta de alcançar o maior número de pessoas que não estão indo à casa espírita por conta desse nosso isolamento social. As atividades da nossa casa ainda não retornaram a presenciais, assim como também aqueles que não podem participar porque moram distantes. Nós temos várias pessoas que nos acompanham de outros estados, pelo Brasil afora, então isso é maravilhoso e nos incentiva a continuar. Então hoje nós vamos, como nós dissemos, concluir aqui o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, o item escândalos. E é um item que já começa de uma forma aonde Jesus é bem incisivo e bem rigoroso, quando diz: se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Continuando, Jesus nos diz: se algum escandalizar a um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Então, já bem aqui Jesus deixa claro o escândalo, escandalizar um desses pequenos, que é o que nós mais temos visto nos dias de hoje. São essas situações onde as crianças estão sendo expostas de formas terríveis, como nós temos visto aí na mídia, não vamos comentar, mas que a gente sabe que são situações de escandalizar realmente, e Jesus aqui é muito incisivo quando diz: se algum escandalizar um desses pequenos que crê em mim, melhor fora lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Então veja o quanto é grave essa questão de escandalizar os seres pequenos, isso aqui se referindo à criança ou seres menores em conhecimento, em inteligência, em moralidade, seja lá qual seja o sentido que a gente possa aplicar essa palavra pequenos. E aí Jesus continua nos dizendo: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem porque o escândalo venha. Então Jesus aqui chama a nossa atenção para as condições do nosso mundo. Ai do mundo por causa dos escândalos. E os escândalos não cessam de acontecer. É muito triste a gente ter conhecimento disso, mas infelizmente é o que ocorre a todo momento.
Então, vejamos, Jesus diz que é necessário que venham esses escândalos, mas dai de por quem ele vier. E nós vamos daqui a pouco entender por que é necessário vir esses escândalos. Tende muito cuidado em não desprezar um desses pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Então vamos ter muito cuidado com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, como é que nós estamos tratando esses seres pequenos, principalmente as crianças. Continuando o evangelho que se encontra em Mateus, se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançado no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Essa passagem se encontra em Mateus, no capítulo 18, versículos 6 a 11, e nos versículos 29 e 30. Vamos avançar na leitura e no estudo para a gente entender esses ensinamentos que o Cristo nos deixou. E no sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Então, o Evangelho aqui nos fala do escândalo quando ele diz que é toda ação ostensiva que vai de encontro à moral ou ao decoro. Então, quando ele nos esclarece que o escândalo não está na ação em si mesma, a gente entende perfeitamente que é verdadeiro porque muitas vezes as coisas estão acontecendo há muito tempo e elas só chegam a se tornar escândalo quando elas são descobertas. E aí sim acontece toda uma repercussão, e aí isso a gente chama de escândalo. Então, o escândalo, na verdade, não é a ação que está acontecendo, é quando ela surge, é quando ela aparece, é quando ela é mostrada, que causa esse ruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto basta para que eles conservem repouso à consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridões, vasos limpos no exterior e sujos no interior. Então, tem pessoas que se sentem muito bem praticando as suas ações errôneas, as suas atitudes, contanto que não chega ao conhecimento de ninguém. Ele só está preocupado, na verdade, com que essa situação vá à tona por conta do seu orgulho, porque aí ele vai mostrar a sua intimidade, aí ele vai se mostrar diante da sociedade como realmente ele é, e isso ele não quer de jeito nenhum. Então, contanto que ninguém comente, que ninguém saiba do que ele faz, ele continua realizando as suas atitudes. Nós temos inúmeras situações no mundo que a gente pode aqui colocar de criaturas que têm práticas abusivas com os outros seres humanos, com a sociedade, e que aparentemente são pessoas de bem, são pessoas equilibradas. Para ela está tudo bem, contanto que ninguém toma conhecimento. Embora o que ela esteja realizando seja algo grave, seja algo torpe, mas para ela está tudo bem, ela está se satisfazendo, ela só não quer que chegue ao conhecimento de ninguém. Então, o que acontece? Quando isso chega, aí sim, o escândalo se estabelece e o orgulho da criatura sofre, porque agora ele vai ser visto como realmente ele é. Então, a essas criaturas, Jesus chama de sepulcros caiados por fora, mas cheios por dentro de podridão, vasos limpos no interior e sujos no interior. Nos lembra essas situações, os quadros que estão aí sendo apresentados todo dia nas redes sociais. Quantas criaturas que são pegas, vamos dizer assim, em situações graves, que se eram consideradas pessoas de bem,
pessoas longe de qualquer suspeita. E, de repente, quando os quadros surgem, são quadros agravantes, são quadros terríveis, que aquela criatura, ela se encontra ali como um sepulcro caiado, realmente. Porque faz questão de aparentar uma personalidade séria, respeitável, e na maioria das vezes por trás de tudo isso encontra-se um quadro de desequilíbrio muito grande, vergonhoso para si e para a sociedade. Então, no sentido evangélico, nos diz o Evangelho, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda reação má de um indivíduo para com o outro, ou sem repercussão. Então, Jesus aqui já coloca, os Espíritos aqui colocam no sentido evangélico, essa palavra escândalo com uma extensão maior. Não é só aquilo que surge, que aparece diante da sociedade, não, de maneira nenhuma. Aqui já coloca como sendo aquelas situações que afetam a consciência da pessoa, que afeta a consciência de outras pessoas também, os vícios, as imperfeições humanas, as reações de um indivíduo para com o outro, que são reações graves, situações pesadas, tudo isso diante de Deus passa a ser um escândalo. É algo que vai além do bem, além daquilo que o ser humano poderia manifestar para si mesmo ou para o outro. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalos no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. Até por isso que Jesus diz que é preciso que haja escândalos no mundo, porque ele conhece essa humanidade. Ele sabe a trajetória dos espíritos, sabe do grau de imperfeição, principalmente nós que aqui estamos nesse planeta Terra, que na categoria dos planetas, ele é um planeta de expiação e prova, e no planeta de expiação e prova o mal predomina. Então, se o mal predomina, com certeza as consciências que aqui estão não são consciências despertas, não são espíritos elevados, e aí com certeza estão mais propensos a essas atitudes graves, a esses escândalos, porque é como nos diz o Evangelho, árvores más só dão maus frutos. Então é impossível retirar frutos bons de uma árvore má. De maneira nenhuma é possível. Então o ser humano é justamente isso, imperfeito. Então, com certeza, que Deus sabe, Jesus sabe que o escândalo vai surgir, não tem como não. Que esses seres vão realizar coisas absurdas por conta da sua ignorância. E que isso vai ser motivo de escândalo para aqueles que já avançaram um pouco mais, para aqueles que já estão tentando trilhar uma estrada de acertos. Por isso que o mal virá. Agora, é necessário que o escândalo venha também porque, como nós estamos na Terra, nesse planeta de expiação e provas, nós estamos em contato com os vícios. E, com certeza, nós estamos também em contato com muitas situações com as quais nós precisamos aprender. No mal também se aprende. Nessas situações também se aprende. Esses dias, agora, pelas redes sociais, de ontem para cá, a gente tem recebido muitas mensagens e, de repente, chega para nós mensagens envolvendo 3 líderes religiosos. E aí, eu não vou colocar aqui a chamada, quem viu, viu, quem não viu, e também não vou designar quem são. Mas situações de líderes religiosos envolvidos em escândalo. E a mensagem que é repassada entre os grupos é justamente isso, para que a gente fique atento, para que a gente se observe, porque aquelas criaturas, elas eram tidas acima de qualquer suspeita. E hoje estão vivenciando dramas terríveis de escândalos, de vergonha, envergonhando também os seus grupos. Então, isso gera uma insegurança na sociedade, uma descrença. Por quê? Porque o homem crê no outro homem.
Se tivesse a crença fosse em Deus, não haveria essa decepção. Porque Deus não se engana nunca, mas o ser humano sim. Então, essas situações, elas nos ensinam muitas coisas, nos alertam, chamam a nossa atenção, para a gente se policiar, para a gente ter cuidado com as nossas atitudes, com as nossas ações, o que a gente está fazendo, quais são os nossos comportamentos, se eles estão corretos, ou se são comportamentos que a gente tem, mas que a gente não quer de maneira nenhuma que chegue ao conhecimento de ninguém, porque a gente gosta de mostrar o que faz, a gente gosta de ser aplaudido pelo que faz. Então, quando a gente não quer que chegue ao conhecimento, tem algo errado nessas situações, geralmente. Sendo assim, diz o Evangelho, dirão, o mal é necessário e durará sempre, porquanto se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens. Então, esse é um pensamento que muitas pessoas podem ter, de dizer, então se é por isso, essas criaturas estão aí realizando aprendizado e fazendo também que os outros aprendam com as suas atitudes, então Deus não precisa acabar com isso, deixa aí que, com certeza, isso aí vai ajudar muito a Deus, como se Deus precisasse da ajuda de ninguém. Então, Deus não se veria privado de nenhum meio de corrigir os culpados, não, porque ele tem como corrigir. E Deus educa, ele não pune. Então, a correção dele é educativa, não é punitiva. Então, deixando de haver culpados, também necessários se tornariam quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer mal ao seu próximo, e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, onde já o mal foi banido. Tal virar-se a da terra quando houver progredido bastante. Então, não precisa, no plano de Deus, existe uma trajetória que os espíritos vão cumprir, aprendizados que vão realizar, e um dia esses espíritos estarão nessa condição de homens de bem, que não vão mais pensar em fazer o mal, que não precisarão mais do mal em suas vidas, mas que, por enquanto, essa condição ainda é necessária justamente em virtude do grau de inferioridade deles. Não é que Deus precise do mal para punir ninguém. Cada um vai realizar o seu aprendizado no momento certo. Agora, as condições de estarmos sujeitos ao mal é justamente pelo fato de estarmos no nosso grau de inferioridade ainda reencarnado num planeta onde o mal predomina. Agora, é claro que quando nos elevarmos, aí sim, nós teremos uma humanidade onde o bem vai predominar e aí ninguém vai ter necessidade de estar se preocupando com o mal que está fazendo a ninguém, porque esse mal não vai existir. Mas ai daquele por quem vem o escândalo, nos diz o Evangelho. Então, até aqui nós entendemos que é necessário que o escândalo venha por essa questão. Inferioridade moral, ainda imperfeição do ser humano, mas por que é necessário, e ai daquele por quem vem o escândalo? Quer dizer que o mal sendo sempre o mal, aquele que a seu mau grado servisse de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Então, ai daquele por quem o escândalo venha, porque ele vai ser instrumento, muitas vezes, de ações que vão levar ensinamentos para outras pessoas, que vão punir determinadas pessoas com o seu mal, mas ai dele, porque ele é responsável por aquela atitude, porque Deus não precisa dele para realizar nenhum aprendizado nos seres humanos. Mas aqueles que tomam assim a atitude e provocam o mal, na realidade, eles, de certa forma, esse mal só atinge aquelas pessoas que estão na linha de necessidade. Porque não existe injustiçados na justiça divina. Todos nós que sofremos a ação do mal, nós estamos na linha de passar por ela, porque nós temos débitos, nós temos registros com a lei, e nos submetemos às situações de aprendizado naquele momento. Então, não precisa. Mas aquele que provoca, de certa forma, ele se torna um instrumento de fazer com que as pessoas aprendam alguma coisa. Só que ele registra em si uma ação e, com isso, ai dele, porque ele vai responder severamente pelas suas atitudes.
Assim é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso. Porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho que fez sofrer o seu pai. Então, muitas vezes nós estamos vivenciando situações que nós precisamos aprender porque nós já cometemos atitude semelhante. E aí a gente só vai aprender, muitas vezes, sofrendo na pele aquela mesma condição. Mas aí daquele filho que trata mal o seu pai, porque ele também vai responder severamente. Então, quando o Evangelho nos diz, se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a, isso é uma figura enérgica, que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Claro que Jesus jamais iria receitar uma agressão ou uma violência tão grande, mas as suas imagens, as palavras figurativas que ele usava eram muito fortes. Precisavam ficar registradas em nós, como nos dias de hoje nós estamos lendo e atentos a esses ensinamentos. Quer dizer também que para o homem mais vale ter cortado uma das mãos antes de servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quer que aprenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para as decifrar, o Espiritismo faculta. Então, quando a gente diz para uma pessoa, antes tivesse acontecido isso com você, do que você ter feito isso, nós não estamos determinando que aconteça aquelas coisas. A gente está usando uma linguagem forte para impressionar aquela pessoa, para ela entender a gravidade do mal que ela fez. Dessa forma, Jesus também disse, antes entrar sem a mão do que fazer o mal com alguém. Então, a Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, falando sobre escândalos, também nos diz, escândalo é tudo aquilo quanto violente o equilíbrio, o estabelecido, constitui um escândalo, uma irreverência atentatória contra a ordem. Então, tudo que violente o equilíbrio estabelecido é como é que se diz, uma atitude que está violentando ao ser humano, à sociedade. E, como consequência, os efeitos do ato danoso produzem ressonância, desarmonizando o indivíduo e, com ele, o grupo social no qual se encontra situado. Nós hoje temos noção disso. Quando um escândalo surge, como nós acabamos de falar aqui, nos nossos meios religiosos, com os líderes religiosos, isso causa, com certeza, um dano muito grande, porque a ressonância é muito grande. Cada religião que começa a acusar a outra, que começa a dizer do outro, que começa a julgar o outro, e isso desarmoniza o seu grupo, a sua sociedade, desarmoniza a família, o próprio ser. Então, é uma atitude que é muito danosa para o ser humano. E aí, continuando, a Joana nos diz, dentro dessa mesma condição que nós estamos aqui estudando, com relação ao escândalo, que, invariavelmente, nesse caso, é de natureza íntima, e ninguém toma conhecimento porque permanece agindo no lado escuro da personalidade, fomentando distúrbios emocionais e comportamentos de variado porte, que se transformam em conflitos de consciência, quando defrontados com o ético, social e espiritual. Essas atitudes realmente é de natureza íntima. A criatura muitas vezes não quer revelar para ninguém. É uma vivência dela, é uma experiência inferior dela. E ninguém toma conhecimento porque ela não quer mostrar. Ela não quer que chegue ao conhecimento. Ela está agindo do lado escuro da personalidade dela, daquelas situações que ela traz do passado e que ela não quer revelar que tem, que ela não quer demonstrar que tem, não quer aceitar que tem. Mas, no entanto, ela se manifesta em atitudes. E essas atitudes, elas se transformam em conflitos de consciência, quando são defrontados com o ético, social e espiritual. Quer dizer, a criatura sabe que aquilo não é ético, que diante da sociedade ela não pode se apresentar daquela forma, e que o lado espiritual também
não diz que seja correta, então termina gerando um conflito de consciência, com certeza. Mas quase sempre, o indivíduo mergulhado na sombra de que tem dificuldade de se libertar, disfarça as imperfeições, projetando a imagem real de um comportamento que está longe de possuir, mas que se torna não raro severo para com os demais e muito tolerante para com os próprios erros. Então, a criatura, ela nega que tem aquela sombra, ela nega que ela é capaz daquelas atitudes, daquele comportamento, que tem aqueles sentimentos, porque ela tem dificuldade de se libertar disso. Então, o que, que ela faz? Ela vai disfarçando essas imperfeições, como nos diz Joana de Ângelos, com uma imagem irreal. Ela manifesta um comportamento que está longe de possuir. E muitas das vezes ela se torna alguém severo demais para com as outras pessoas, para com os próprios erros. É aquela coisa da projeção. Ela vê no outro aquilo que ela tem, ela não gosta em si, não gosta no outro, e muitas vezes severamente critica, julga as pessoas, quando na intimidade ela tem tudo aquilo ou realiza tudo aquilo. Só que de forma disfarçada. Então, estabelecida essa transferência psicológica de conduta, passa a viver em torvelinho de paixões e tormentos de aflição que procura disfarçar com habilidade. Agora, imaginemos um ser que vivencia um drama de consciência desses, que na intimidade realiza uma prática abusiva contra o ser humano, contra outro ser. Como que fica a intimidade dessa criatura, que está ali sempre com muita habilidade tentando disfarçar, tentando demonstrar aquilo que ela não é? Eu acredito também que isso seja muito tormentoso para a criatura. Então, a Joana nos diz: erradicar na sua origem a onda vibratória que vai acionar o órgão, eis o esforço que deve ser empreendido, de forma que seja eliminada a causa geradora da futura ação maléfica, de modo que o indivíduo se harmonize, mudando a linha direcional das aspirações e dos compromissos aos quais se vincula. Então, aqui Joana se refere à fala de Jesus quando diz para melhor arrancar o olho. Ela diz que, na verdade, o que Jesus queria era que o ser humano, queria nos dizer, era que o ser humano erradicasse na sua origem aquela onda vibratória que vai acionar o órgão que vai realizar, seja o olho mal, seja a mão que vai fazer o mal, seja o pensamento negativo, seja lá o que for, a palavra desordenada, a calúnia, coisas dessa natureza, que vão ser geradores de escândalos. Então, é melhor que a criatura não tenha esse órgão, ela nos diz, que é erradicar na origem a onda vibratória. Este é o sentido revolucionário da palavra de Jesus, em torno da necessidade de autoiluminação para se arrancar o órgão escandaloso, língua, braço, mão, pé. Então, é isso que Jesus quis dizer. Cuide para que esses órgãos não sejam instrumentos de escândalo. Corte a energia que dá origem a isso. Não permita, porque todas essas são construções mentais do espírito. Todas as atitudes negativas e de erro que o ser humano tem, primeiro vem pela mente do espírito. Então, todas essas situações que provocam escândalos, que provocam agressão na sociedade, seja de que natureza for, elas primeiro nasceram no pensamento. E aí, com certeza, antes de atingirem o corpo e induzirem a ação de qualquer procedência, elas são decodificadas pelo agente intermediário, que se encarrega de impulsionar a força física na execução do próprio propósito psíquico. Então, antes que a gente tenha uma ação de pensar em tirar a vida de alguém, em lançar uma calúnia para alguém, coisas dessa natureza, primeiro vem no nosso pensamento. Primeiro, o agente intermediário é o nosso pensamento. Então, Jesus, quando nos pede para arrancar, é como quem diz, arranca da origem isso, não deixa chegar no teu olho, não deixa chegar na tua mão, não deixa chegar no teu pé, não deixa chegar no teu braço, para que você não seja motivo de escândalo. Aí Joana pergunta, qual a utilidade de amputar se a mão que esbofeteou, quando ela não pode recuperar moralmente aquele que foi ultrajado? E como amputar o pensamento vil, senão através da disciplina que cultiva aspirações enobrecedoras e induz a condutas de liberdade?
O nosso pensamento, esse sim é que precisa ser educado. Esse sim é que é gerador de escândalos, porque todas as atitudes negativas, pesadas, maléficas, nascem do nosso pensamento. Só depois é que chegam aos nossos órgãos físicos e eles executam as ações. Então, é no nascedouro dessas situações que nós precisamos trabalhar, justamente por essa razão. Eu lembro que há um tempo atrás, eu vi num jornal sobre uma criatura que praticava pedofilia. E ele dizia que não conseguia se conter. E para tentar deter aquela marcha que ele estava fazendo, ele amputou o seu órgão. E quem disse que parou os pensamentos, os sentimentos, os desejos, as atitudes? Por quê? Porque estava na mente. O corpo só executa aquilo que o espírito pensa. Então, as alegorias do mestre demonstram sua profunda sabedoria de esconder na letra que mata o espírito que vivifica, porque os seus eram ensinamentos para todos os períodos e tempos da humanidade, não somente para uma fase evolutiva do ser humano e do planeta terrestre. Então, tudo que Jesus disse tem um sentido para nós nos dias de hoje. Só que a gente precisa entender. A gente tem que retirar o espírito da letra, como nos diz, para que a gente possa compreender que Jesus falava de algo muito mais profundo, que é nós, os seres humanos, a nossa consciência que precisa ser alerta, dispersa, precisamos nos conhecer, saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos, para a gente entender por que tanta imperfeição. Por que a gente ainda traz sentimentos grosseiros? Por que a gente ainda provoca atitudes equivocadas? Tudo isso em função da nossa inferioridade. Um dia nós estaremos, sim, livres desses comportamentos, dessas atitudes, quando compreendermos os ensinamentos do Cristo, colocarmos em prática. E para isso ele veio, para isso ele se submeteu a tudo, apressando para nós que sem a vinda dele não estaríamos onde já nos encontramos nos dias de hoje. Então, para que os escândalos se tornem conhecidos, as criaturas se lhe tornam intermediárias. E é a essas que Jesus lamenta com severidade, porquanto estão escrevendo o capítulo obscuro do seu porvir, no qual defrontarão os frutos apodrecidos das atitudes anteriores que ora lhes exigem recuperação. Então, não existe escândalo se o ser humano não promover. E, com certeza, esses escândalos também se tornam conhecidos pelas próprias criaturas que tomam conhecimento. Quantas vezes que a gente sabe de uma situação e essa situação se propaga pela nossa própria boca? Às vezes, uma situação que diz respeito só àquela criatura. E que se chega ao nosso conhecimento, nós não temos, como o próprio Jesus disse, se o mal é um mal que vai prejudicar muitos, aí sim você tem por obrigação. Mas quando diz respeito só a ele, vamos ter caridade. Então, muitas vezes, o que é que acontece? A gente mesmo propaga esse mal. E com isso também a gente escreve esse capítulo obscuro das nossas vidas, porque nós vamos responder pela maledicência, pela calúnia, por tudo que a gente fizer nessa propagação de escândalos também. Mas severamente, com certeza, aquele que é instrumento de escândalo. Então, quando o indivíduo escandaliza, prescreve para si mesmo consequências lamentáveis, sendo conduzido a percorrer o caminho de volta com aqueles a quem feriu, ou enfrentando os acidentes morais que foram deixados no transcurso dos seus atos. Então, existe aí toda uma trajetória a ser percorrida pelas criaturas que provocam escândalos na sua trajetória. Quantas situações nós não, muitas vezes, vivenciamos em nossas vidas respondendo por atitudes dessa natureza? E quando vemos os nossos irmãos em atitudes grosseiras também, sendo escandalizados, sendo motivo de escândalo para a sociedade, para o seu meio social, para os seus grupos, para a sua família, podemos ter a certeza de que, com certeza, eles também estarão enfrentando no futuro essas questões. Estarão sendo conduzidos a percorrer o caminho de volta. Voltarão para refazer essas situações. E aí, com certeza, com muitas dores, com muitas dificuldades,
E muitas vezes, por não ter consciência disso, acusa-se a misericórdia divina. Ou acusa-se um ou outro que esteja fazendo parte daquele momento. Então, é necessário, por enquanto, nos diz Joana de Ângelos, a ocorrência do escândalo e das suas sequelas morais e espirituais, porque dessa maneira as criaturas passam a considerar a profundidade do significado existencial, que é todo elaborado em compromisso de dignificação e de engrandecimento moral. Então, todas as vezes que a gente está diante de situações como essas, os nossos irmãos falindo, caindo, que a gente tenha pena, tenha dó, e que olhe para essas criaturas como seres que estão falindo na sua trajetória, mas que terão ainda longa trajetória de retorno àquelas situações, de refazer os caminhos, os aprendizados, para que no futuro possam se conduzir com equilíbrio diante dos compromissos recebidos. Porque todos esses nossos irmãos que estão à frente, como líderes, como pessoas que têm a responsabilidade de serem referências e estão falindo, eles assumem grave compromisso diante da sua consciência, diante de Deus, diante de todos. E Jesus, nos diz Joana, penetrando nos arcanos do futuro, podia perscrutar sua essencialidade e cultura, deixando então exarados os códigos de respeito pela vida e de integração na consciência cósmica. Jesus sabia que para o futuro essas palavras fortes ainda estariam chamando a nossa atenção, ainda estariam nos convocando à reflexão. Então ele nos deixou numa condição de refletir. Seja qual for o tempo que nós temos contato com o Evangelho, com essa questão dos escândalos, com essa questão de cortar esse ou aquele órgão, a gente possa entender que não é aquele órgão o responsável pelos nossos desequilíbrios, mas o ser essencial, o ser espiritual, que não tem equilíbrio, que não tem moralidade ainda, que está num nível de inferioridade muito grande, e que manifesta através do pensamento, o seu comportamento, as suas atitudes que o corpo executa. Então, na fonte é que precisa ser eliminado esse mal, nos nossos pensamentos, na nossa condição de educação espiritual. Enquanto o ser humano não se liberta dos prejuízos morais a que se entrega, cabe o lamento do mestre. Ai do mundo por causa dos escândalos, em face dos infelizes efeitos que deles decorrem. Então, enquanto o ser humano não se melhorar, não evoluir, não se aperfeiçoar, os escândalos vão acontecer. Muitos e muitos escândalos em nossa sociedade. E hoje, nós estamos mais e mais visíveis. Antigamente, uma situação ocorria e levava um tempo muito grande para ser propagado, porque não existia como se registrar. Hoje, é uma coisa absurda os meios que a gente tem. Quando menos se espera, já está estampado nos meios sociais as situações, as vergonhas, as comprovações, tudo de tal forma que a criatura não pode dizer, não fui eu não estava lá, eu não fiz isso. Tudo está a postos. Como bem nos diz o Evangelho, não há nada que um dia não venha a ser revelado. E as coisas estão se revelando hoje muito rapidamente. Então, não é o fato da gente ter cuidado para que as nossas ações não cheguem a público. É o fato da gente ter cuidado com os nossos pensamentos, com o que a gente fala, com o que a gente sente, com o que a gente expressa e, principalmente, com o que a gente realiza na nossa intimidade. Se o que nós estamos fazendo é algo do que eu me envergonho, que eu não queria nunca que isso chegasse a público, isso é uma causa de escândalo, com certeza. E que, com certeza, num dia que chegar a ser descoberto, vai levar vergonha para mim, em primeiro lugar, para minha família, para a sociedade, para o meio onde eu vivo. E isso sim é escândalo. Então, na verdade, o escândalo não é a nossa atitude, é quando ela chega a público. Mas nós devemos velar pelas nossas atitudes. Esse é o comportamento que devemos ter. E nós temos o Evangelho, nós temos diretrizes que nos orientam. Nós hoje, como diz Jesus, já dizemos que vemos. E aí sim, a nossa responsabilidade é maior.
Nós já tivemos contato com a mensagem do Cristo. Nós, muitas vezes, como muitos que aí estão vivenciando esses processos de escândalos, até aplicam a palavra do Mestre. Até orientam as pessoas ou conduzem de uma forma a estar acusando, a estar culpando, a estar julgando, quando na realidade estão praticando atos dessa natureza. Então, que a gente fique atento a esses ensinamentos do Cristo, às nossas atitudes, aos nossos comportamentos. Não sejamos sepulcros caiados, como Jesus nos disse. Que a gente consiga higienizar o nosso interior, que a gente consiga se melhorar, se transformar e ser um ser capaz de enfrentar a luz ou a treva em qualquer momento, com tranquilidade, com segurança, na certeza de que habita em nós o nosso Mestre amado Jesus. Então, uma boa noite a todos, muita paz, muito obrigada aos que nos acompanham nesse momento e que a gente possa sentir, mediante essas informações que passamos aqui, o interesse de consultar a obra. O Evangelho, com certeza, nos traz maiores informações, maiores ensinamentos, e cada um vai tirar da sua leitura a interpretação, o entendimento necessário. Então, uma boa noite a todos, que Jesus esteja conosco sempre, e sempre que eu digo isso, eu lembro que conosco Ele está sempre, que nós façamos o esforço de estar sempre com Ele, que busquemos sempre iluminar as nossas vidas, que a gente possa, a todo momento, estar atento aos nossos comportamentos, às nossas atitudes, que a gente possa ser um ser do bem, na nossa intimidade, em primeiro lugar, para depois se expressar no mundo, e que Deus, Jesus, a espiritualidade amiga, nos observando, possa realmente encontrar em nós aquela disposição daquele ser que quer ser realmente um ser maior, um ser melhor. Então, que Jesus abençoe a todos os que nos acompanham, que a luz divina se espalhe por todo o nosso planeta, iluminando, levando luz, serenidade, entendimento a todas as criaturas, que a saúde visite os lares, os hospitais, que os nossos irmãos que estão vivenciando processos de qualquer natureza, de necessidade, de sofrimento neste planeta, com certeza estão sendo amparados por Deus, possam receber as nossas vibrações de amor e de paz. E em nome do nosso Mestre amado Jesus, nós encerramos o nosso Evangelho de hoje, desejando a todos muita paz e uma boa noite a todos.